que é preciso para ser um médium? Você sabe? O que é preciso para ser um médium? Essa é a pergunta que eu te faço hoje. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima, graças a Deus, hoje é quinta-feira. O programa de hoje vai tratar de um tema muito polêmico, é polêmico mesmo. O que é preciso fazer para se tornar um médium? Quem vai abordar esse tema é um espírito, um instrutor espiritual. Um instrutor espiritual que tem aí o seu conhecimento, uma bagagem muito grande. Não é? Uma bagagem muito grande para falar sobre esse tema. O que é preciso? O que é preciso para se tornar um médium? É importante entendermos que todos nós temos mediunidade. O que nós vamos abordar é aquele que se compromete em ser uma ferramenta dos espíritos em prol das pessoas que buscam instruções em casas espirituais, instruções também dentro de uma igreja evangélica, uma igreja católica, porque médium não é só aquele que está ali recebendo uma entidade. Ora, você vai numa casa evangélica, eles recebem o Espírito Santo, cada um dá o seu nome. Um padre é intuído pelo poder da Santa, e assim cada um tem o seu nome, não é verdade? Cada um tem um nome, mas o que nós sabemos é que são pessoas, espíritos comprometidos com aquela forma de atuar no mundo material para ajudar o próximo. Então, o que é preciso? O que é preciso, você sabe? Vamos abordar esse tema, mas eu vou passar a palavra ao mundo espiritual para que este mentor, um instrutor espiritual que atua nesta área, então tem gabarito para falar, vai trazer. É o nosso irmão Joshua vai nos falar sobre isso. Mas eu quero antes que você, junto conosco, façamos a nossa prece, a nossa oração. Vamos elevar o pensamento a Deus. Eu digo uma coisa, mais do que nunca nós precisamos trabalhar a nossa sensibilidade. Mais do que nunca necessário é agirmos com mais sensibilidade para poder entender o que acontece na cabeça das pessoas com quem nós interagimos. A mediunidade te dá essa possibilidade de você interpretar com mais clareza as coisas, de você não agir pelo impulso, pelo calor do momento. A mediunidade te dá o equilíbrio necessário para você poder interagir bem, interpretar bem e agir bem diante das situações corriqueiras do dia a dia, tá? Não pense que a mediunidade fica limitado apenas àquele momento que você dará passagem ao espírito para que ele se comunique. Não! O médium, ele é o que ele é 24 horas por dia. Então, o médium, consciente da sua responsabilidade, ele pode mediar ali informações para a pessoa, quando tem sua vida totalmente voltada a esse propósito. Quando ele tem a consciência de que a própria conduta dele o capacita a ser um verdadeiro instrumento do mundo espiritual. Bom, vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o pensamento a Deus e vamos pedir aquilo que realmente é de útil para o amanhecer deste novo dia, para que realmente possamos aproveitar das oportunidades que a vida nos concede. E com muita humildade e sinceridade de alma, nós dizemos: Senhor, que no amanhecer deste novo dia tenhamos, Senhor, a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje, Senhor, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos alcançar em nós a paciência, a compreensão e a prudência.
Queremos ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se encha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam, Senhor, a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado de coração, a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, que nos concede essa reunião. Nós estamos aqui reunidos em um propósito em comum. Tenho certeza que você não está aqui para sorrir, não é? Eu vou lá que é um programa de palhaço. Não, você está aqui com um propósito em comum ao meu, que é aprender, que é entender o processo espiritual. O que é o mundo espiritual? O que são estes dedicados médiuns? Como procede a mediunidade? Como que um médium se prepara para ser essa ferramenta? O que é preciso fazer? O programa de hoje tem esse tema. O programa de hoje ele vai esclarecer muitas dúvidas em relação à mediunidade, onde as pessoas acham que é simplesmente eu estou sentindo uma vibração, é porque eu sou médium. Infelizmente, ainda há muitos que enganam-se, porque vai em determinados lugares e diz que ela relata que sente uma vibração diferente, aí as pessoas que não têm compreensão plena dizem, porque você é um médium. E quantas vezes, eu acredito que aqui deve ter uma pessoa que passou por isso, a vida não estava bem e ela foi em busca de ajuda em determinados lugares e a pessoa disse, sua vida não está bem porque você é um médium que precisa trabalhar. Ora, pois, a mediunidade é uma ferramenta para ajudar o próximo, mas antes de ajudar alguém, ela tem que estar a te ajudar, não a te prejudicar. Você só vai ficar bem se você trabalhar? Claro que se você faz caridade, você fica bem. Mas você não pode ser obrigado a fazer caridade para ficar bem. Não pode ser um ato de obrigação. Não, eu preciso trabalhar porque senão não fico bem. Não, eu preciso trabalhar porque eu quero o bem do meu próximo. E querendo o bem do próximo, naturalmente o bem existirá na vida daquele que o bem faz. Então essa consciência de mediunidade é o que nós vamos abordar no dia de hoje. Então vamos lá, vamos passar a palavra a esse instrutor espiritual. Preste atenção, hoje falaremos de médiuns. Eu creio que todos nós somos, cada um no seu grau e nos seus compromissos. Vamos lá, palavra do mundo espiritual, Joshua. Nas esferas espirituais, onde são preparados aqueles que escolhem reencarnar para serem médiuns, a grande maioria acaba desistindo por verem, primeiramente, o grau de exigências necessárias para se formar uma verdadeira condição de atuação do médium na Terra. Os candidatos no mundo espiritual acabam desistindo porque a boa vontade deles ainda está imbuída de muito egoísmo e também nos desejos de saciar apenas a vontade e a curiosidade. Pois mesmo espíritos revelam suas condições reais quando, na abertura dos cursos de preparo para aqueles que querem se desempenhar nesse campo, aonde as exigências ali
são demasiadamente rigorosas e quase impossíveis de serem aplicadas, diante da postura imprópria do qual muitos daqueles desejosos de serem médiuns na Terra poderiam imaginar. Dados o início das atividades de estudo, logo nas primeiras semanas, a maioria é eliminada por chegarem atrasadas às salas aonde são feitos os preparos dos candidatos para que consigam absorver as filigranas vibracionais dos ambientes dos próprios irmãos que estão ali. Quando 90% desses alunos já desistiram, os 10% começam a segunda fase, que é a fase onde vai ser exigido mais disciplina e uma irrepreensível atitude de humildade mediante a todas as provocações que espíritos ali pré-determinados chegam para poder provar-lhes se os mesmos estão a contento para poder enfrentar todas as situações ao qual eles encontrarão na Terra. Daqueles 10%, os 70% são eliminados, ficando apenas cerca de 3 ou 4 alunos para poder adentrar as fases subsequentes. Depois de um longo preparo de meditação, autoconhecimento energético, exercícios de manipulação de fluidos, exercícios de utilização de conhecimentos seculares, histórias da humanidade, histórias daqueles aonde eles adentrarão ao campo de trabalho enquanto na Terra. Depois disso, desses 3 ou 4 alunos restantes, eles são convidados a fazerem incursões na Terra, acompanhar as equipes de trabalho como observadores dentro das casas espirituais diversas, onde esses mesmos que os levam não atuam. Eles apenas são instrutores que, com a devida autorização dos que comandam as atividades na Terra, adentram as casas sem qualquer ingerência nas atividades certas ou erradas que ali estão presentes, para que os mesmos possam ali verificar a postura que tais médiuns tomam diante das influências que ocorrem ali. Dali eles verificam os que realmente se concentram, quem está ali por vaidade, quem está ali por melindragem, quem está ali por cobrança e quem está realmente se doando para as atividades de auxílio ao próximo. Obrigado, meu irmão Joshua. Obrigado por este esclarecimento. Existe sim escolas no mundo espiritual, claro que existe. Existe aqueles que se prontificam, não, eu quero ajudar o próximo, eu quero ser um médium, e se inscreve para se preparar, para se tornar esta ferramenta. Mas para isso, você precisa de muita disciplina. Está aí, como o Joshua esclareceu bem. E olha só, 90% desiste, é muito doido, né? 90%. E os 10% ainda passa por todo esse processo. E quando reencarna, rapaz, isso o Joshua relatou antes de reencarnar. Depois que reencarna, que você entra nesta vida cheia de tentações, onde você tem que abdicar. Você tem que abdicar de muitos prazeres para poder trabalhar como uma ferramenta da espiritualidade. Olha, essa mensagem ela foi trazida quando hoje é quinta-feira,
Foi na terça-feira, no atendimento aqui na Casa de Maria, na terça-feira. E nós fizemos questão de trazer, pois o tema é atual. Precisamos desmistificar muita coisa, não é? Para que não caiamos nestas ilusões de falsos médiuns que querem apenas aproveitar. Já começa por aí. Um médium ou uma casa que te cobra valores para te ajudar. Ó, meu irmão, minha irmã, sai fora, sai fora. Se um espírito disser a você, por intermédio de um médium, que precisa de X para fazer o bem a você, meu irmão, ele não vai te fazer o bem, ele vai te roubar. E não é só roubar no seu lado financeiro, não, tá? Não é só nesse lado, não. Então sai fora, sai fora. Quando o espírito pede algo para ele, é porque não é um espírito que está iluminado no conhecimento. Como disse Kardec, nós precisamos sim saber quem é o espírito. Nós temos que detectar quem é esse espírito. Jesus nos ensinou que para saber que tipo de árvore é aquela, veja o fruto que ela dá. Você quer descobrir que árvore é aquela? Qual é o fruto que ela dá? E o fruto são as ações que se toma. Você quer conhecer o médium? Qual é as ações que ele tem? Bom, vamos dar seguimento. Hoje é especial, como eu disse, falando de mediunidade. O que é preciso para ser médium? Joshua, a palavra. Todos os fatores são relevantes. É necessário, depois, que cada um apresente ao instrutor o seu parecer final sobre tudo aquilo que viu e ouviu. E, diante disso, o instrutor o aprova ou não, para que o mesmo, dentro do seu processo reencarnatório, possa ser encaminhado desde a sua infância às casas espirituais aonde os mesmos darão a sua iniciação às atividades na Terra. Daqueles 3 ou 4, apenas um, às vezes, consegue o aprovo para poder reencarnar e ali dar continuidade. Dentro de um cronograma de atividade mediúnica, todo médium ele tem em si mesmo esse campo de exigência pessoal feito de forma natural. Ele age como um apóstolo pela sua conduta, pelo seu discernimento, pelo conhecimento e pela causa. Não se importa com o que dizem deles. São 100% exemplos onde atuam. Estão sempre prontos a servir. Esses são aqueles ao qual lhes são confiadas as tarefas para poderem desenvolver as atividades. A casa espiritual reflete a postura de cada médium que está ali presente, em cada área de trabalho, em cada círculo amistoso que o mesmo tem, e a forma com que cada um dirige suas palavras a quem lhe cerca. Não são melindrosos, são atuantes, ao mesmo tempo disciplinados, onde respeitam criteriosamente a hierarquia do qual a casa de onde eles estão existe. Não estão preocupados em subirem de cargos, estão preocupados apenas em postularem a sua missão e ali darem início a essa forma simples, mas exemplar de comunicação com os espíritos. Muito esclarecedor, não é?
muito esclarecedor. A consciência não pode nos faltar, não pode. É preciso, de fato, você dedicar a vida à caridade e ao amor. Precisa, olha, como eu falei lá no começo, é preciso entender mediunidade não apenas nas casas espíritas, nas casas umbandistas, não. A mediunidade é a mediação das informações que vêm do plano superior. Isto acontece em diversas e diversas religiões pelo mundo. Cada um intitula com o nome que acha melhor, tá bom? Então fique claro isso. Você que é evangélico, vai na casa, vai no templo evangélico e ali você vê o pastor falando, olha, o Espírito Santo está me dizendo. De fato, ele é um médium totalmente consciente, onde ele recebe ali e vai transmitindo. Quantas vezes um padre, na hora da palavra, ele recebe ali informações dos espíritos que estão dando assistência e ele sendo um sensitivo, quer dizer, uma pessoa, um espírito que se capacitou, ele vai transmitindo, tocando os corações, a alma, a mente daquele grupo que ali está reunido. Então, meu irmão, mediunidade é muito mais abrangente do que nós podemos imaginar, não é? Muito mais abrangente. Mas fato é preciso comprometimento, é preciso disciplina, é preciso amor. É preciso amor. Porque não é fácil você abdicar dos prazeres materiais para se colocar como uma ferramenta destes espíritos de luz. Não é fácil. Você sabe que existem muitos médiuns de ocasião, né? Ou aqueles médiuns de férias, de feriados. É quando ele não tem o que fazer, ele fala, eu vou à casa espiritual. Aí eu vou na igreja X. Agora, médium comprometido, não. Ele dá prioridade a exercer o compromisso que ele nesse mundo veio fazer. Ele não abre mão disso. Não abre mesmo. Continuamos, então, com o estudo da mediunidade. A disciplina envolve as energias de todos os centros de força que coordenam as funções vitais do organismo físico ao qual o médium está localizado. Diante desta disciplina a ser vivida, a postura que o médium toma, rigorosa, no seu dia a dia, o torna mais humano, mais sensato, mais ávido às condições exigidas para que o cérebro produza todo o mecanismo e abra todas as formas de comunicação e, principalmente, entendimento diante daquilo do qual o espírito deseja transmitir. A primeira fase a ser cuidada é da postura do médium no dia a dia, em suas funções corriqueiras. Dentro do seu quarto, quando mesmo está se preparando para repousar, dentro das suas escolhas, de tudo aquilo que ele vai ler, do que ele vai assistir, do que ele vai ouvir, dentro das formas com que ele expressa nas comunicações virtuais da atualidade e de como ele age mediante as situações avessas ao qual ele se encontra. A verdade é aliada à da disciplina. E a disciplina conduz as ações para que não haja erros subsequentes em nenhuma das atitudes ou ações que o médium está vivendo no momento. A mediunidade é um vasto campo de conhecimento, onde o médium, que disciplinadamente assim o faz,
desenvolve as atividades melhor do que qualquer um na Terra. Ninguém faz o seu trabalho melhor do que ele. Pode fazer igual, melhor não. Em termos de organização, em termos de resultados, em termos de coerência, em termos de retidão. É preciso que a verdade sobre mediunidade seja trazida ao plano físico para justamente evitar falhas na missão de cada um e que cada um, ao desencarnar, não vá ao campo depois prestar contas de cabeça baixa por ter enganado a si mesmo em sua vida terrena. Todo o programa hoje foi voltado a esse tema tão importante, mediunidade. Para quê? Para que você que se identifica com esse compromisso, você entenda que não é obrigado. Não é obrigado. O médium, ele é consciente de que ele tem uma responsabilidade, um compromisso maior com esse trabalho, mas não uma obrigação, mas sim uma satisfação em exercer essa sacrossanta tarefa. Sinceramente, meu irmão, minha irmã, é preciso ter consciência da responsabilidade que é um trabalho mediúnico. E você que não tem esse compromisso, é importante saber para não cair nas mãos dos charlatões. Aqui nós falamos abertamente, tá? Não temos nada a esconder, pelo contrário, temos muito a descobrir. Nós queremos é descobrir. Descobrir o quê? Todas as verdades existentes no mundo. Já que as máscaras estão caindo, é importante você saber o que é mediunidade para não cair nas mãos de charlatões. Nós não somos contra ninguém aqui. Agora, contra o erro, somos sim. Somos totalmente contra aqueles que querem aproveitar das pessoas que desconhecem, das pessoas ignorantes do que era a mediunidade e acaba se encantando porque o médium ali disse isso, disse isso e aquilo da vida dela e ela achou, ou ela se encantou com aquilo. Porque nós sabemos que existe sim aqueles espíritos que utilizando de uma ferramenta pode trazer engano para a vida. Uma ferramenta fora da sintonia pode ser usada por um obsessor para enganar as pessoas iludidas. E o que nós queremos sempre para a vida de todos vocês é que tenham sim consciência, capacidade de receber ajuda, mas sem se ficar na dependência de nada nem de ninguém. E não cair nas mãos destes, infelizmente, charlatões. Tá certo? Eu espero que esse programa hoje tenha sido útil a você. Eu sei o porquê fora trazido esse tema hoje. Eu sei. E eu sei o quanto vai libertar pessoas que vivem em determinados lugares fazendo aquilo que esses ditos médiuns dizem que tem que fazer. E quando você pergunta o porquê, ele diz, você não está capacitado de saber. Ora, pois, nunca faça nada assim, não esclarecerem o propósito, o porquê e o para quê, tá? Você não é obrigado por espírito nenhum irá te obrigar a fazer algo porque ele quer. Não, ele te instrui para que você consciente faça o que é necessário na libertação dos males que vem aprisionando você. Tá certo? O programa foi especial para você, tá? Foi especial para você, então eu espero que faça bom proveito de todos esses conhecimentos que foram trazidos aqui no Madrugada com Deus. Amanhã estaremos de volta, amanhã estaremos aqui com você. Olha, fortíssimo abraço, faça parte, não fique à parte. Sempre convidamos as pessoas para que façam parte
daquilo que está beneficiando ela. Se foi útil para você, se o programa, se o Templo Maria Santíssima é útil para você, ajude para que esse templo possa ser útil a outras pessoas também. Estamos convidando você a fazer parte desse trabalho de amparo e socorro à humanidade. Tá bom? Obrigado de coração. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.